cada um de vocês nessa noite, e que a palavra de Deus possa falar ao coração dos amados irmãos. Eu gostaria que os amados irmãos se colocassem sobre os nossos pés em alguns versículos, cerca de 30 versículos. Amém? Amém, glória a Deus. Essa madrugada estava orando e o Senhor colocou no meu coração Lucas, capítulo de número 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer em necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar os porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-te e irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho, faze-me como um dos trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se no pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus. Aleluia. Podem tomar assento, amados irmãos. Glória a Deus. E essa madrugada, Deus me acordou exatamente às 3h20 da manhã, e eu coloquei o joelho no chão, ao lado da minha esposa, e eu mudei a oração. E a minha oração, pastor Edinaldo, foi essa: Espírito Santo, te convido a dobrar os seus joelhos ao meu lado. Me ensina a ser um vaso, glória a Deus, nas mãos do oleiro, pastor. Senhor, Aleluia. perdoa meus pecados, Pai. Glória a Deus. E Deus me levou a essa passagem do filho pródigo. E enquanto eu conversava com o Espírito Santo, pedindo que ele entregasse o meu clamor a Deus, Glória a eu Deus. disse: Deus, eu não sou digno de nada, Pai. Eu sou falho. E Deus abriu nessa passagem da parábola. Sabe o que me diz, pastor Edinaldo? Eu estava perdido, e o Espírito Santo me achou. Nós estávamos Glória a perdidos, Deus. e o Espírito Santo te achou. Sabe aquele dia que você chorou? O Espírito Santo viu. Chegou até o trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E falou: Glória a Pai, Deus. ajuda ele. Ele precisa, glória a Deus, tanto de ti. E eu falei: Senhor, mas a gente peca. Aí Deus falou para mim assim, no versículo de número 7: Digo vós que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. Sabe, amados irmãos, no dia que eu aceitei a Jesus, Deus me ensinou uma coisa:
que nós Aleluia. erramos todos os dias. E que um coração verdadeiro, justo e quebrantado, pastor, vai se arrepender todos os dias. Porque a gente Glória a erra, Deus. a gente falha, a gente muitas vezes fala uma palavra que o nosso irmão não vai gostar. E Deus me ensinou que nós fomos uma dracma perdida. Veja bem, a palavra ainda vai dizer que a mulher que teve 10 dracmas, mas uma se perdeu, não acende a candeia, mas vai na casa e busca com diligência até achar. E quando ela acha, ela convoca os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos, porque achamos a dracma perdida. Glória a Deus. Glória a Sabe, Deus. pastor? Glória a Deus. A dracma perdida é nossa. E Deus, Ele se alegra por um pecador que se arrepende. E os Glória a anjos, eles Deus. fazem festa no céu. Olha aqui o que ele diz no versículo 10, pastor. Assim eu agigo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Oh glória! Charanda, couva, lama, nassura. Glória a Deus. Você sabe, nesta noite, filho, Deus quer colocar vestes novas na tua vida. Deus vai Glória te a Deus. ensinar que o verdadeiro temor vem do Senhor. Mas quando a gente se arrepende de todo o coração, Deus, Ele visita o nosso coração. Eu me questionei com Deus: Deus, eu sempre fui muito chorão, por que eu não choro mais? E quando eu convidei o Espírito Santo para dobrar o joelho do meu lado, irmã Sheila, eu chorei como uma criança. Glória a Eu Deus. disse: Espírito Santo, leva a minha oração diante de Deus, dizendo assim, que eu sou grato. Disse: Senhor, eu sei que não convém lembrar do passado, mas lembra, Senhor, quando eu andava embriagado na rua, e eu dizia: Deus, me ajuda, eu não quero mais isso para a minha vida. E Glória Jesus a me Deus. achou, pastor. Eu fui intercessão de oração de muitos irmãos. E eu falei: Glória a Deus, Deus. o que o Senhor viu em mim para fazer a tua obra? E Deus me respondeu: arrependimento, sinceridade, glória a Deus, e humildade. Glória a Deus. Porque é isso que o Espírito Santo quer do teu coração. Aleluia. É humildade e simplicidade. Ele, teu irmão, gosta de você, ora por ele. Eu vou falar o que Deus mandou entregar nesta noite. Porque não é a gente indo e falar mal do Beltrano e do Ciclano, que o Espírito Santo vai habitar dentro da nossa vida. Deus requer nesse último tempo uma igreja de oração, glória a Deus, de jejum e de santidade. Mas, irmão, eu não consigo jejuar até o meio-dia. Consagre 3, 4 horas da tua vida todo dia, e tu vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Irmão, essa madrugada eu falei com a minha esposa: vamos fazer um culto de ação de graças. Vamos amanhecer o dia louvando, em consagração, vendo pregações, lendo a palavra de Deus. E Deus nos renovou. E eu Glória a escolhi o Deus. culto de ser para minha esposa: meu bem, eu acho que eu vou pregar hoje. Eu disse para ela. E fiquei assim, falei: meu Deus, será que eu vou pregar? E o Espírito Santo, assim, ele te surpreende. Mas ele preparou onde com essa palavra. Glória a Deus. Porque olha o que vai ainda dizer no versículo Aleluia. 22 em diante. Mas o pai disse aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, e vestiu com anel no dedo e sandália nos pés. E trai um bezerro cevado, e matai-nos, e comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Este filho estava morto, era nós que estávamos mortos espiritualmente, vivendo para o mundo e não vivendo para Deus. Glória a E Deus. Deus muitas vezes ficou
Jesus perdoou morrendo na cruz, glória a Deus. Jesus, Ele pode perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Só depende do nosso coração, aleluia. Aleluia. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, que chegou Glória a Deus. perto de casa, ouviu música e danças. E chamando os servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque ele recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, o pai estava alegre pelo filho que estava salvo. Mas tem muitos no dia de hoje que não te agrada com a tua salvação. Ele fala: nossa, eu te sirvo há tantos anos e o Senhor nunca deu nada para mim. Aí Deus olha e diz nessa noite: mas será que fazemos por merecer? Glória a Deus. A gente precisa fazer por merecer. Você Glória a sabe que Deus, nos aleluia. agrada de um coração contrito. Aí muitos olham: ó, aquela irmã tem chance de pregar, aquela irmã tem chance de cantar, e eu não tenho. Busca na oração, desce na olaria, que Deus vai pegar os seus taquinhos, vai juntar e vai te fazer um vaso novo na mão do Senhor Jesus. Glória a O Deus. princípio de tudo começa na oração. Quando você tem uma vida de oração, Deus, Ele responde. Pastor Edinaldo, às Glória vezes a eu me Deus, questionava: Deus, aleluia. será que eu oro 3, 4 horas? E veio no meu coração: ora 40 minutos agora, dali mais umas horas, ora mais uns 30 minutos. De noite, ora antes de dormir também. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós também podemos orar, pastor, porque o Espírito Santo enche-nos da presença de Deus. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, matasse o bezerro cevado. Então, às vezes a pessoa vai te julgar, mas o cara bebia, o cara fumava, se prostituía, tinha uma vida miserável, e daí a pessoa vai olhar, pegou a Bíblia, está na igreja e virou santo, santificado pelo sangue de Cristo. Deus não olhou para o que você viu lá atrás. Agora tem pessoas que acham que elas não erram, mas um dia prestarão conta diante de Deus. Glória a Deus. A gente não pode julgar, pastor, mas pela palavra está julgado. Como que a gente julga o irmão? A gente tem que estender a mão para ele. Sabe o que Deus me disse esses dias atrás? A gente faz visitas, a gente ora. Deus tocou no meu coração. É uma palavra muito forte. Meu filho, não insista. Essa pessoa não quer ajuda. Ela não quer ajuda. Você fez o que você pôde. Deixa que Deus vai ver. Mas, irmão, Deus não desiste de uma alma. Desiste. Se ela não quiser mudança, ele deixa. Judas, Deus, pelejou. Até que uma hora Jesus olhou para Judas e falou: vai, faz o que você quer fazer, vai. Mas Glória Jesus a Deus. lutou. Glória a Deus. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijizarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos achou, irmão. Eu glorifico a Deus por isso. Porque muitas vezes olhavam para mim e diziam: não dá R$1. E a minha mãe olhou esses dias atrás para mim e disse:
magoou meu coração, doeu, feriu. E eu disse: Deus, por quê? Pessoas indo testemunhar, mas há mentes que estão cauterizadas pelo inimigo, e é só o Espírito Santo para fazer um milagre. Glória a Deus. Mas mesmo assim eu não julguei. Falei: meu Pai, um dia Deus vai te mostrar tudo que Ele tem feito na minha vida. Mas teu irmão tem dinheiro, teu irmão é importante. Eu falei: Pai, ele tem dinheiro e a salvação dele. Glória a Dinheiro, Deus. irmãos, não vai trazer a salvação. Glória a Deus. Queria ler brevemente mais 3 versículos. Ainda em Lucas Aleluia. 15, versículo 4 em diante, vai dizer: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 90, e 9 não vai após a perdida que vem achá-la? Davi fez isso. Davi foi atrás da ovelha do seu pai, que tinha se perdido, e lutou contra um urso e venceu. E achando, põe em seus ombros, e cheio de júbilo, chega a casa e convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos, Glorificado é o nome do porque Senhor. achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe, irmãos, os nossos pastores necessitam de oração nesta noite. Sabe por quê, pastor Edinaldo? Vocês lutam uma batalha espiritual todos os dias, e grande. Irmãos, vem dentro do meu coração para me dizer: vocês acham que é fácil apacentar uma igreja? Cuidar de ovelhas? Quantas vezes o pastor Edinaldo deixa de Deus a fazer dele para cuidar de uma ovelha? Por isso, valorizem cada trabalho que esses pastores e líderes fazem, porque eles lutam dia após dia para ver a igreja deles bem. E muitas vezes tem irmãos que falam mal dos nossos pastores, dos nossos líderes, que eles acham que Deus não está vendo. Glória a Deus. Eu vou falar. Por quê? Para mim é difícil, pastor, ver o pastor aqui em cima, muitas vezes com a vida dele caranjada de tanto levar pedrada, mas ele não desiste da sua ovelha. Ele cuida da sua ovelha. Ele não desiste. Deus deixou esses abençoados Glória a Deus. para cuidar das ovelhas. Claro que existem os que não se importam, mas tem os que se importam. Glória a Deus. Você sabe como você distingue o homem de Deus? Pelo andar dele, pelo testemunho dele. Vai ter gente que vai olhar para você e vai falar mal de você, mas não sabe quanto tu paga o preço de uma vida de oração, não sabe quanto você jejua. Você sabe, pastor, uma coisa interessante, porque a árvore boa, ela é apedrejada, porque ela dá frutos. Não pode uma árvore lá ser apedrejada. Glória a Deus. As ovelhas do Senhor necessitam de cuidado e de carinho. Glória a Deus. Para mim encerrar essas palavras, eu gostaria de dizer ao coração de uma pessoa nesta noite: filho, filha, Jesus quer te achar. Jesus conhece o teu coração. Se tiver de perdoar, perdoe. Glória a Deus. Mago não entra no céu. Quem não perdoa não vai no céu. Precisa perdoar. É duro pregar a verdade, é duro. Mas sem santificação, ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Orem pela vida do pastor de vocês que precisa. Deus conhece o coração dele. Ah, meus irmãos, ele é uma pessoa de oração, mas ele necessita, ele e a esposa dele. Porque não é fácil eles estarem cuidando de 2 igrejas. Vou falar com o pastor Edinaldo, que veio no meu coração. A gente olha o dia a dia deles. Sabe como? O andar deles mostra quem eles são. Eles ajudam
Eles tiram muitas vezes de onde não podem tirar para ajudar seu próximo. E por Glória a isso, Deus. hoje nesse culto de Santa Ceia, eu quero dizer ao pastor Edinaldo, Charanda, Couva, lá na Lascuriana, Mandarai, que o Espírito Santo de Deus Aleluia. contempla o teu coração. Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê a tua luta, Ele vê a tua dedicação. E muitas vezes a gente se pergunta, poxa vida, eu faço tanto, tem gente aí que não faz nada. E muitas vezes eu sou apedrejado dessa maneira. Pastor, olha o que Deus me coloca para mim te dizer nessa Glória a noite. Deus. Calma, as pedradas vêm. Mas quando Jesus vier buscar a igreja dele, pode estar ciente que só vai subir quem está preparado. Glória a Deus. Quem está preparado, num coração quebrado e contrito, sedentos da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Com a permissão do pastor, eu encerro a mensagem e gostaria de pedir para o pastor, se ele me permite, que os irmãos levantem para orar. Apresente a causa de vocês. Eu aprendi uma coisa. E o pastor me ensinou lá de Juína. E o pastor, tenho certeza, vai concordar comigo. Ele disse, meu filho, sabe quantas vezes a vida de oração da gente ela não vai para frente? Porque a gente tem que pedir perdão para Deus de alguma coisa. Porque o inimigo ele vai acusar na nossa mente. Glória a Quando Deus. Deus falou isso comigo, eu coloquei meu joelho no meio das britas. E minha vida de oração fortaleceu. Mas Deus teve um propósito nisso. Ele permitiu acontecer para que eu valorizasse cada segundo de oração nas mãos do Senhor. Amém? Amém. E se te invejarem, irmãos, é porque você tem, irmã cheia, o brilho do Espírito Santo de Deus Aleluia. na tua vida. Eles não vão te invejar pelo teu carro ou pela tua casa, mas pelo brilho do Espírito Santo que há dentro dos nossos corações. Amém? Amém. Fechamos os nossos olhos. Maravilhoso Deus, e amado Pai, Glória. obrigado por esta palavra que o Senhor dirigiu, glória a Deus, esta congregação nesta noite. Que o Aleluia. teu Espírito Santo, Charanda Couva, lá na Suriana Mandarai, fale com esta Glória igreja a Deus. e com esta congregação. Pai, perdoa as nossas ofensas, pois hoje será um culto de Santa Ceia, Pai. Visita o coração do nosso pastor e que o teu Espírito Santo nos regozije na alegria e na paz e na consolação Glória do teu a Deus. Espírito Santo de Deus. Pai, nos cubra com o teu sangue puro carmesim e nos revista da tua armadura celestial para que possamos resistir firmes nos dias maus. Amém? Amém. Que a paz do Senhor